Então, estamos aqui para retomarmos nosso estudo do catecismo. Eu vi lá no YouTube, essa é a reunião 110, é isso, Martin? Deve Eu ser. estava com o número, aliás, 11, 111. É. Já nos encontramos há um bom tempo, não? Né? E hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 lá da primeira parte, né? Onde nós estamos vendo sobre o creio, né? Sobre a profissão de fé. Então, nós vimos o capítulo 1, onde nós vimos que o homem é capaz de Deus, né? Na primeira parte do creio, capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Aí, no capítulo 2, nós vimos que falava da a transmissão da revelação divina, né? E na transmissão da revelação divina, nós vimos sobre a palavra de Deus, sobre a revelação através da tradição oral, sobre a tradição escrita, a interpretação como um depósito da fé. Nós vimos sobre o magistério, o que são os dogmas. Então, isso tudo nós vimos na parte da revelação de Deus. Então, Deus se revela ao homem. Então, o homem é capaz de Deus, Deus se revela ao homem através da palavra, da tradição, dos ensinamentos da igreja, do magistério. E agora nós vamos ver o capítulo 3, ainda que é a resposta do homem a Deus, né? E para isso, nós sabemos que sem a graça de Deus não podemos nada, né? Então, nós vamos começar rezando, pedindo para que essa graça ela venha sobre nós, né? Para que nós entendamos ao qual é o nosso chamado, por que nós estamos estudando, por que nós vivemos e por que nós estamos unidos à igreja, a igreja que Cristo nos trouxe e nos deu para chegarmos um dia até Ele. Voltou? Deu um apagão aqui, mas voltou? Tá bom. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E para espantar os nossos medos, os nossos projetos, vamos rezar aquela pequena oração de São Bento, né? Oração, o exorcismo de São Bento, para exorcizar de nós tudo aquilo que nos atrapalha mesmo, né? Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, porque é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, iniciando capítulo 3, parágrafo 142. Quem gostaria de começar lendo, por favor, fique à vontade. Maria, faz tempo que nós estamos com você aqui, né? Quer Faz um iniciar? tempinho.
Eu posso começar a leitura. Maravilha. Bem, bem devagarzinho, para que a gente fique bem sem correria, tá bom? Tudo bem. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé. Esta resposta do homem ao Deus que revela. Amém. Então, Amém. ó, aqui a gente se depara a um primeiro ponto que é fundamental nessa resposta, né? Como que pode surgir essa resposta? É o que diz claramente aqui. A resposta adequada é a este convite é a fé, né? Há uma palavra que diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui fica claro o porquê, né? Que sem fé eu não estou dando a resposta a Deus, né? Daquilo que Ele vem me revelar, né? E a resposta da fé é justamente o parágrafo 143. O homem submete plenamente a sua inteligência, os projetos, pensamentos, né? As suas vontades, né? E a sua vontade a Deus. Então, sem a fé, nós nunca vamos ter essa ação, né? Ação de nos submetermos a Deus, porque a gente só coloca fé naquilo que a gente crê verdadeiramente, né? Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tô aqui de olho nas Maravilha. crianças aqui, vou ficar só ouvindo. Um olho no peixe e o outro no gato, tá bom? Então, É, hoje nós a estamos no criançada capítulo. tá vendendo limonada aqui, eu tô de olho neles aqui. Maravilha. Se você estiver com catecismo, Amanda, nós estamos no parágrafo 142, tá bom? Tá joia, obrigada. Já lemos o 142 e o 143. Então, a fé. Ok, é a resposta que ele espera do homem. Vamos continuar. Por favor, Maria. Artigo 1. Eu creio. A obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a mais perfeita realização. Abraão, Maravilha. continua? Sim, por favor. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde iria. Hebreus 11, 8. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Graças a esta fé,
Abraão tornou-se pai de todos os crentes. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor. A graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Até aqui, vamos dar uma pausa. Jair Ferraris, está? Bom, eu gostaria de dar mais um reforcinho rápido no 142, né? A forma que o catecismo expressa Jesus, Deus invisível, fala aos homens como amigos. Quer dizer, é uma característica desse amor divino, né? E com ele se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Então, quando nós dizemos aqui na sequência que a resposta adequada a esse convite é a fé. Então, o fato de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato de Deus se manifestar da maneira que se manifestou, no caso de Moisés, por exemplo, ele vinha na tenda da reunião e falava pessoalmente. Jesus esteve com os 12 apóstolos. Então, essa grandeza de Deus, no sentido de comunhão, de se relacionar com a sua criatura, de se relacionar com seus filhos, é que torna realmente possível nascer e crescer a fé. Sim. Porque não é um Deus distante, é um Deus presente. E o fato dele ser nesse nível, tratar os seus como amigos, facilita, porque é a linguagem que os humanos entendem. Né? Pela fé, o homem submete, você leu, né? Estou relendo o que você leu. Submete completamente a sua inteligência à vontade. E submeter a inteligência a alguém, a um Deus que você confia, a um Deus que você tem fé. Não vai submeter a alguém que você não tem fé. Então, eu creio assim, do meu coração, que o segredo, a beleza dessa resposta nasce desse interrelacionamento com Deus, que nos Sim. revela como amigos, próximos, presentes, falando conosco, nos dando dom, nos dando o Espírito Santo, mostrando a sua misericórdia. Isso nós vamos até aprender mais na sequência aí. Amém? Sim. Agora, o finalzinho de que nós lemos diz assim, né? No entanto, Deus, no finalzinho do 147, no entanto, Deus previa para nós algo melhor do que foi revelado a quem? A Abraão, né? A graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente de nossa fé e lá leva à perfeição. Então, Jair, fazendo uma ponta do que você disse, o relacionamento com Deus ele se tornou de uma maneira muito mais pessoal com Jesus Cristo, né? Que se Sim, fez carne, né? E sim, que se tornou uma pessoa visível, né? Que eu poderia ver e eu posso ver e eu posso crer porque ele fez, porque ele no caso de Abraão, era algo muito mais complicado, né? Abraão, ele tinha as visões dele, Deus falava com ele, e quando ele falava, ele de alguma forma, ele creu verdadeiramente, né? Ele acreditou verdadeiramente na voz que ele estava ouvindo, na pessoa que estava falando com ele, mesmo que ele não visse, né? Então, ele é considerado o pai da fé, né?
porque ele, mesmo não tendo algo físico, né, falando com ele, né, ele largou a terra onde ele vivia e escutou e obedeceu aquela pessoa que ele conhecia pela voz, pela palavra que ela remeteu a ele, né? Então, Abraão é uma figura realmente, né, bem diferente. É o pai de todos nós mesmo, né? Porque Deus escolheu a ele e ele aceitou essa missão de Deus. Jair. Oswaldo, João Paulo II fez assim, uma citação numa das cartas dele, numa encíclica dele, do crescimento, da descoberta, do crescimento, quando o Concílio Vaticano II, o Catecismo, etc., do ser humano. O nível de valor que o ser humano deve dar à sua existência, né? Então, a minha concepção, quando Jesus vem ao mundo, quando ele prega o evangelho, quando ele faz toda a sua missão, digamos assim, ele ratificou tudo que Abraão fez. Ele fez a coisa assim de uma forma já definitiva, já imperativa. Jesus não Daí, deixou. Oi. então, seguindo o teu raciocínio, eu ia colocar, desculpa interromper. Você falou de que no Antigo Testamento, Deus, quando começou a falar, se comunicar e passar o que ele queria de Abraão, aqui que a gente está lendo, nós tínhamos nessa visão do Antigo Testamento de Deus como você falou, como um amigo, né? A partir de Jesus Cristo, que é essa perfeição, como o Oswaldo leu aqui no finalzinho, que quem vai, né, a graça de crer em seu filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição, eu acho que foi o que eu entendi, gente, que a partir da vinda de Jesus Cristo, o verbo sendo feito carne, Deus feito homem, é que nós começamos a chamar Deus de Pai. E Deus, como Pai, nos vê como filhos. Porque acho que teve essa divisão, né? Essa diferença entre o Antigo Testamento e depois que Jesus veio, e como Oswaldo falou, começou a pregar, começou a evangelizar. Os 3 anos que ele evangelizou e passou nos ensinando, não só aos apóstolos, mas a todas aquelas comunidades. E nós começamos, aí ele ensina o Pai Nosso, aquela coisa linda, a oração como rezar o Pai Nosso. Jesus, ensina-nos mestre, ensina-nos a rezar. Eles não sabiam rezar. Então, como a gente reza? Ele ensinou o Pai Nosso. Então, é uma coisa muito mais assim, íntima do ser humano com o Criador, né? Aí vem o filho com o Criador mesmo. Marisa, o Oswaldinho nos ensinou na última aula, no último encontro, que essa revelação se faz por parte, peça a peça. Então, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou muito mais aderente à humanidade, ao homem, a responder, a crer em Deus e responder a Deus, porque Jesus veio pessoalmente fazer a sua obra, né? Então, esse fato pessoal ficou mais fácil para me compreender o Pai, o Filho e depois, no Pentecoste, o Espírito Santo. Ficou mais íntimo, né? A A grandeza intimidade, né, ficou maior com Deus. A grandeza está na vinda de Jesus, né? Com Jesus veio o quê? A graça e a verdade. Com Moisés veio a lei, com Jesus veio a graça e a verdade. Certo? Então, para nós, olhe bem, vamos fazer um paralelo aí rapidinho. Nós tinha fé? Tinha fé. A nossa fé nunca foi abalada. Mas o catecismo trouxe uma claridade, né, Oswaldo? Trouxe uma claridade nessa fé nossa. Punjante no sentido de, poxa vida, né? O valor está na minha frente aqui, eu vou ficar procurando longe. Está aqui, está na minha casa, está no meu coração, está em você.
está aqui no Zoom. Então, o despertar da fé, o que o Oswaldo leu, a última frase, o autor e realizador da fé que leva à perfeição. Então, é através de Jesus, através da graça, da presença do Espírito Santo, que nós vamos realmente, olha bem, olha que interessante, olha que profundo, vamos realmente, primeiro, entender a fé. Segundo, aumentar a fé. E terceiro, viver a fé. Tudo isso a partir de Jesus. Ó, entender melhor a fé, crescer na fé e depois viver na fé, né? Viver essa fé. Como? Alterando a minha tabela de valores. Quando eu altero a minha tabela de valores para melhor, a minha vida espiritual, a minha vida de fé, a minha vida de cristão vai crescer junto, né? Eu vou diminuir aquilo que não tem valor, eu vou aumentar aquilo que tem valor. Isso é graça pura de Deus, porque humanamente a gente sabe que a gente vai ter dificuldade, né? Vai capengar, capengar. Mas Abraão e todo o Antigo Testamento é cálcio, é a estrutura para que peça a peça, fase a fase, pedaço por pedaço, nós conseguíssemos, a humanidade toda conseguíssemos, né, acreditar em Jesus, seu filho. Tudo isso foi projetado para isso, né? Para isso. Quando Oswaldo leu aqui, no entanto, Deus preveria para nós algo melhor, algo muito melhor, né? Nós temos a fé de Abraão, né? Mas a questão Jesus Cristo, a questão Pentecoste, a questão igreja. Agora eu estou preparando aulas aqui para o Crisma e eu vou falar de igreja. Quer dizer, a igreja agora deu um up grande. Por quê? Não vai ter outra igreja. Essa é a nossa igreja, essa é a igreja do final. Da mesma maneira que não vai ter outro Jesus, não vai ter outro Espírito Santo, não vai ter outra igreja. Então, a aderência, a adesão, o fortalecimento, a crença, o desapego em certas coisas, em certos conceitos, é nessa hora. Esse é o tchan da nossa mudança, da nossa alteração. Vou passar, com a graça de Deus, a valorizar mais aquilo que é de Jesus, que é de Deus, que é da igreja, e vou valorizar menos aquilo que não é de Jesus, aquilo que não é da igreja, aquilo que não é, que vira assim, como agora está usando muito aí na televisão, na internet, são narrativas, né? Então, tem narrativa do jeito que você quiser, mas o ponto nosso é o Evangelho. O ponto nosso é o catecismo, o ponto nosso é a igreja, o ponto nosso é a presença e a ação do Espírito Santo. Amém. E, então, ó, só recapitulando, nós estamos falando da adesão à revelação de Deus que se dá pela fé, certo? E nós conversamos que, antes da revelação de Jesus, essa adesão começou por Abraão, ponto passivo, né? Abraão é o pai da fé, ele que começou a aderir a Deus, se fazer uma aliança com Deus, né? Depois dele, pelo que o Jair conversou, tivemos o processo e chegamos até a plenitude dos tempos. O que é a plenitude? A plenitude se dá com a vinda de Jesus, onde ele plenifica, né? Torna pleno toda a revelação, toda a obra da salvação de Deus e consuma tudo, né? Tudo está consumado. Então, a partir daí... É só uma observação em cima do que você falou, que dando uma somada aqui, fazendo um resumo rápido aqui, nós, como seres humanos, como cristãos, não temos outra resposta a dar. Que resposta nós vamos dar a Deus, se não for a fé?
se não for acreditar, se não for amar A resposta poderá ser não acreditar, né? Exatamente. A boa resposta é uma só, né? Ou cremos ou não cremos, né? Não cremos, Então, exato. na realidade, a resposta é ou eu tenho fé ou eu não tenho fé, não é isso? E Né? o não ter fé é classificado mais como ausência do que uma opinião, né? Ninguém Mas nunca está dizer, eu não dentro da tenho fé, eu não liberdade tenho humana, né? fé, eu não tenho Não fé, é eu o não... exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é crer, É, mas a liberdade humana, ela admite o não crer, não é isso? Mas a verdadeira liberdade só está no crer. Acho que é isso que você quis dizer, né, Jair? sim, sim, Né? sim, é. Não tem outra opção, não tem outra. Não Ah, tem, eu acho que não assim existe fica outra opção. melhor, aí eu creio que nem para cá nem para lá. Não, não tem. É Não, imperativo, é não, imperativo. não, não. A verdade é uma só. Vamos continuar agora o segundo nível de fé, no parágrafo 148. Você quer, se quiser continuar, Maria? Alguém quer continuar? Se alguém quiser, pode continuar. Marisa, quer continuar lendo para a gente? Um pouquinho. Posso ler? Maria bem-aventurada, a que acreditou. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que, para Deus, nada é impossível, e dando seu assentimento. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera, em Maria, a realização mais pura da fé. Ai, que Amém. lindo, não? Nossa, É É lindo, mesmo, muito. é lindo, né? E Perfeito, Nossa perfeito, Senhora, perfeito. sim, Jair, o que você falou? Não, é perfeito. Super, É, né? Perfeito. sim. Mas é sempre. é, vejam uma coisa. Não há muita diferença na fé de Abraão com a fé de Nossa Senhora, né? Com uma diferença, Nossa Senhora já tinha uma formação religiosa, né? Ela era, ela era da religião judaica, né? Então, ela tinha uma formação. Abraão não tinha nada ainda, né? Hã? Ele começou do zero, né? Nossa Senhora tinha, graças a Deus, a formação que Ana e Joaquim deram a ela, não é isso? Mas a característica de Nossa Senhora está na pureza da sua fé, né? Ela era imaculada, né? Ela não tinha pecado, né? Então, a pureza de Nossa Senhora, o sim dela é sempre o sim mais puro, por amor a Deus que existe, né? Abraão, mesmo deixando tudo, a sua terra, as suas coisas, ele ainda tinha interesses em ter uma terra de leite e mel, né? Em ir para a terra prometida, né? Então, nós não conhecemos muito a respeito da pureza de Abraão, mas mesmo assim, ele é o pai da fé, né? Mas em Nossa Senhora, né, nós temos assim a, a, a realização mais pura da fé. Eu acho que essa palavra, acho que esse finalzinho, né, se manifesta de uma maneira que é o que nós Perfeito. somos chamados a ter, né? O nosso sim
também puro, sem interesses, né? Sem os nossos, sem pensar em nós em primeiro lugar e depois em Deus, né? Não foi isso que Maria fez, né? E ela botou em risco, se você pensa nos tempos em que ela vivia, ela colocou em risco a sua própria vida, entregou direto ali naquela hora, fala, seja feita conforme a palavra de Deus, né? E Sim, imagina conceber um filho sem ter um pai, ou tendo um pai, né? Não um pai humano, ou sem saber qual seria a reação de José. Foi entregue por inteira. Ela se entregou, falou: não, eu creio que você vai me levar onde eu tenho que ir, e tá aham, aqui. sim, Isso realmente é grandioso. Nós, quando temos fé, hoje, a gente tem a Sagrada Escritura que nos conta e nos mostra o caminho todo, né? Ela tinha os 5 livros e ok, né? Mas Deus, naquela época, ainda era muito distante. Era próximo, mas para sim, o homem daquela época era muito distante, né? E sim. para Abraão sem dúvida nenhuma, ele não tinha livro nenhum, né? A Não entrega tinha dele, nada. por mais que tenha os erros da vida dele de não ser imaculado, Sim, a gente entender que ele sem referência foi atrás do chamado, isso isso também nós aqui dentro, eu sempre lembro quando Jesus fala, né, para não, como é que é o nome lá, o vir para quê, Tomé? né, para Tomé, né? São Felizes Tomé. os que não me viram, né, que vão crer. Aí eu olho assim e falo assim, felizes os que não te viram, mas não na nossa época, na época do sim, passado. Porque para nós temos sim, referência, mas o pessoal antes, que crê, sim, né? exato, exato. Aham. Oswaldo, eu estava lendo ontem à noite, mas não vou recordar onde estava, porque eu li bastante coisa. Mas fazendo um pequeno paralelo, Abraão é o ícone da fé, é um modelo de fé, a grandeza da fé, etc, etc, etc. Mas Maria é a realização. Né? Maria é realização. Quer dizer, por mais que existisse 1000 Abraão, não vai ser comparada a uma Maria, porque ela gerou o Filho de Deus. Então, Sim, nesse artigo que eu estava lendo aqui, o autor faz essa pequeníssima comparação, né? Bem sucinta, bem delicada, bem gentil, nada de que Abraão foi é o ícone da fé. A fé de Abraão é conhecida a nível mundial, etc, etc. Mas Maria participou da realização, da ação, isso. da... Mas assim, com relação à fé, eles são comparáveis. Com relação à realização, não. Não, Ave Sim, Maria. sim, sim. Com relação à realização, não. Mas com relação à fé, né? É que Deus quis realizar muito mais com Maria do que Quando ele fala que aí, tinha algo e melhor, aprove a Deus, né? Aprove a Deus, aí certo? quando fala aqui no catecismo que ele tinha algo melhor, Exatamente. inclui Maria aí, né? Ah, mas por que deixou o melhor para uma mulher e não para um homem, né? É com Deus isso, né? Certo? E aqui, quando se fala assim, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição, me lembro de uma das leituras que nós tivemos essa semana, que era justamente quando falam para Jesus Cristo, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e ele pega e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vocês são minha mãe e meus irmãos. Nessa hora, ele está passando um recado para todos nós. Através de mim, você está ligado ao Pai. Se vocês são meus irmãos, vocês são filhos do Pai. Quem me segue a mim, segue ao Pai. Vai ao Pai somente através de mim. Ali dentro ele deu exatamente o caminho para nós. Falou assim, ó, é esse o caminho.
É, Perfeito. bem lembrado. Maria, quer fazer alguma partilha? Não, tá tudo bem, tá perfeito. Colocação de Maravilha. todos aí. Vamos continuar. Marisa, quer continuar? Quer que eu Vamos, martilhe? eu leio mais um pouquinho. Tá Nós bom. estamos no 150. Sim. Em quem acreditei? Ó, segundo Timóteo 1:12. Crer somente em Deus. A fé é, primeiro, uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Oswaldo, Jair, suas considerações desse parágrafo. o catecismo cita aí, no rodapé, o livro de Jeremias. Eu gostaria de ler, porque achei extremamente profundo, extremamente útil para nós. Jeremias 17:5. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca, e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. 7. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Palavras do Senhor, Graças a Deus. graças a Deus. Então, a questão do crer, né? Crer em Deus, essa crença, essa fé, essa resposta nossa, essa é a nossa obra-prima, ela que tem que ser trabalhada. Essa resposta tem que ser trabalhada. O próprio catecismo diz: não sem esforço. O esforço de dar uma resposta a Deus através da fé em Deus, e não na fé nos projetos humanos, né? Seria bom e falso pôr a fé em uma criatura. Então, o profeta Jeremias faz uma comparação com uma planta do deserto que não cresce e não morre. Ela fica ali, forte, ali, resistente, mas também não cresce, não sobe, não ajuda. Então, essa comparação que o profeta Jeremias faz é no sentido da nossa fé. Nossa fé tem que crescer. A nossa fé tem que ser investida, tem que ter investimento, tem que ter dedicação, para que nós possamos realmente crescer, enxergar isso de forma perfeita e ter uma fé esclarecida. Nós vamos ver mais para frente. Uma fé esclarecida e forte. Amém. Amém. É esse mesmo Jeremias. Eu me lembro de algumas pessoas que falavam de uma maneira distorcida, assim, ó. Maldito o homem que confia no outro homem. É isso que a palavra diz? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz: maldito o homem que confia no outro homem e põe na carne a confiança nele. Ou seja, o problema não é confiar nos outros, mas é confiar nos outros sem ter Deus em primeiro lugar, né? O problema é confiar nos outros sem confiar em Deus em primeiro lugar, né?
Então, nós temos que dar o mérito da confiança a essas pessoas, né? Até que ela nos prove ao contrário, sim, né? Ninguém é culpado até que nos prove o contrário. Então, essa interpretação ela é muito clara, né? Maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na carne, nos homens, né? Mas bendito Projeto aquele humano. que põe a sua confiança em Deus, né? Esse será como uma árvore, e aí vai tudo aquilo que. Essa última linha, né, Oswaldo? Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Exato. Isso, exatamente. Essa fé é aquela fé última, é a fé principal, né? Na ordenação das nossas fés, né? Nós botamos fé no nosso médico, certo? Eu vou no médico, né? Ele me dá uma receita, né? Se eu colocar fé, eu tomo o remédio, né? Se eu não colocar, eu não gostei daquele médico, certo? Não pus muita fé nele, né? Mas assim, essa fé é uma fé secundária. O que nós estamos falando é da fé principal da nossa vida, né? É aquela que norteia todos os nossos passos, que norteia as nossas decisões de uma maneira mais importante para a nossa E salvação. o catecismo ele usa aqui um termo, ele usa isso várias vezes, né? Entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente. A palavra absoluto não dá margem para Não dá margem a ser seletivo, matiz. Exatamente, exatamente. né? Absolutamente no que ele diz. Absolutamente. Né? Isto eu Ele creio, isto eu usa não e creio. ele usa incondicionalmente também. Olha, Então, incondicionalmente no que ele diz. Pois é. se o senhor fizer isso, não pode ter condição, né? Maravilha. Vamos continuar? Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é, inseparavelmente, crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Este viu o Pai. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Olha só, parece simples, mas não é, né? Para o cristão, crer em Deus é crer em Cristo. Isso devia ser óbvio, né? Se eu sou cristão, eu creio em Cristo, creio naquilo que ele diz, creio incondicionalmente, creio, né, sem pôr nenhuma condição, né, e eu creio plenamente, né, não parcialmente nas coisas, né. Então, ser cristão não é o que nós temos hoje no mundo por aí, né. É uma atitude de adesão plena, atitude de adesão plena àquele que é o único que tem acesso ao Pai, é o único que conhece as coisas de Deus e é o único nome que nos foi dado, né? No céu, na terra e que pode nos levar à salvação. Então isso que parece simples nos dias de hoje nosso não é tão claro, né? Esse parágrafo ele seria esclarecedor para muitos dos nossos irmãos que se dizem cristãos, né? Mas de alguma forma não creem em tudo aquilo que foi revelado por Jesus Cristo. Crer no Espírito Santo, vamos lá. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém será capaz de dizer:
Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo, porque ele é Deus. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Amém. Trindade. Amém. Amém. Existem algumas religiões que se dizem cristãs e não creem no Espírito Santo, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso. Não é. Existem religiões que não creem no Espírito Santo e apenas delegam ao Espírito Santo uma manifestação da graça de Deus, mas sem uma vontade própria, sem é uma falta de discernimento da própria palavra, né? Porque quando ela é clara, o Espírito Santo vai para onde quer, sopra para onde quer, mostra uma personalidade, né? O Espírito Santo ele tem uma personalidade que é diferente do Pai, que é diferente do Filho, né? Mas, outra, a ação do Espírito Santo não é uma ação que é do Filho ou do Pai, é uma ação para o Filho. Revela, o Espírito Santo revela Jesus em mim, né? O Espírito Santo revela o Pai em mim, né? Então, é uma ação reveladora. Então, é difícil para a gente crer que existem heresias ainda nos dias de hoje, né? Em determinadas igrejas e denominações, né? Que negam a presença a existência do Espírito Santo, ou negam a divindade plena de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Mas como isso Jair. é possível? Como isso é possível se a gente a gente sabe, a gente fala que Jesus durante o batismo junto a João, justamente o Pai revela e o Espírito Santo vem sobre e o faz conhecer tudo o que vem à frente. A gente sabe que ali Jesus é plenamente instruído. Não que ele não fosse Deus antes do que isso, mas ele assume a divindade por completo, ou toda a ligação, na hora que o Espírito Santo vem em cima dele ali. Ali é o ponto que a chavinha é virada mesmo Mas e a fala. fé é uma graça dada por Deus. Eu sei disso. Aí eu falo assim, eu Eles não entendo acreditam que é como é uma que alguém. força, É, força dada por Deus, eu não não entendo como é algo. que alguém consegue desvincular o Espírito Santo quer dizer, desvincular o Espírito Santo. Consegue não crer em Espírito Santo, porque na verdade então não crê em nada. É porque ele não foi dada graça, porque ele não procurou, porque ele não... Verdade, Martin. Gostei. Então eles não creem em nada. Ué, Também concordo, eles não acreditam, não tem fé no Espírito Santo. é Para o que eles você é falou. Como vai diferente. desvincular a terceira pessoa da Santíssima Trindade, do É, Pai e do Filho? não, Eu eles não entendo acreditam. isso. Eu Então, entendo o que você falou, Rosélia, Paulo assim. está falando assim, ó, as características da fé. A fé é uma graça. E aqui está escrito, mas está descrevendo a graça. Não, Deus dá graça. eu entendo isso, mas o que eu não entendo é como é que alguém pode se chamar cristão e não Isso, acreditar em esse que é o Espírito Santo. ponto. É, Se ele não É esse que é acredita o em ponto. nada, aí ok, aí tá o ponto. Falei, ele então, acha que é. Falta uma né? graça para ele atingir. Não, mas então, o que eu estou alertando é que existem heresias É. dentro da fé cristã, não dentro da Igreja Católica. Pessoas que se apartaram da Igreja Católica e, por se apartar da Igreja Católica, as suas conclusões são heréticas, né? É. São heresias. E aí tem religiões que não acreditam que Jesus é Deus, acreditam que Jesus é um profeta e se dizem cristãs, né? Se você fizer uma busca num Google, numa inteligência artificial, igrejas cristãs, a lista das igrejas vai ter igrejas que acreditam que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus, e se dizem cristãs. Então, o que o catecismo está nos colocando bem claramente é que como que vou me dizer cristã se eu não acredito no que Cristo
é e no que Cristo fala e no que Cristo veio trazer de revelação para nós, né? Sim. Oswaldo, Jair? eu não posso afirmar que é Padre Paulo Ricardo, o nome do padre, não é uma pregação na Canção Nova, alguma coisa parecida, que há muito tempo já também. Mas ele fez uma colocação sobre esse aspecto muito interessante. Por que que existem essas religiões que rejeitam o Espírito Santo? Porque se ele aderir ao Espírito Santo, ele vai ter que passar pelo Pentecostes. E o Pentecostes é católico. Então, ele cria um desvio de valores para não ter que reconsiderar os seus valores da Igreja Católica. Entendeu? Ele cria um desvio. Não é bem assim, para ele não precisar referenciar que o Pentecostes aconteceu dentro da Igreja Católica. Entendeu? Essa é a explicação Entendi. que eu ouvi. Faz sentido. Né? Então, ele até classificou como uma certa muleta. Dizia, cria uma outra narrativa para não ter que vincular, para não ter que considerar que Jesus Cristo, disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. Depois eu vou te enviar o Espírito Santo. Ele tira essa narrativa e coloca dele. Ah, não é bem assim. Aí cria uma outra coisa, simplesmente para não criar o vínculo. Né? Amém? Sim, sim. Concordo. E, Isso e são mesmo. sempre coisas heréticas, né? E são heresias que dão margem aí ao erro, né? Martin, quer continuar no 3, Martin? Martim, No 3. Ok. 153. Vamos ver se eu consigo. As características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. Aqui eu enxergo uma outra coisa importante. De todos os pecados, o único pecado que não pode ser perdoado é o que vai contra o Espírito Santo. Quando você não tem fé, isso significa que você nega a graça, você não vem pelo Espírito Santo, você nega o Espírito Santo. E é por isso que ele não pode ser perdoado, porque, na verdade, você não quer o perdão. É isso que é o pecado, o único pecado sem perdão. É você não querer. Eu não quero. Né? Sim, sim. E há uma outra observação aqui. A fé é uma graça. Ah, mas a fé, nós vamos ler embaixo, a fé não é um ato humano? É um ato humano. Mas a fé é uma graça por quê? Por quê? Nós acabamos de ler que a fé é a resposta adequada ao convite de Deus, certo? Yeah. Se não houver o convite de Deus, né, É por isso que eu falei. não tem É fé. graça dada por Deus. Então, por isso, a graça de Deus está nesse convite que é feito ao coração do homem, né? Uhum. Então, a fé, ela não existe sem a vontade de Deus, né? Sem Deus não se pode ter fé, né? E sem o consentimento humano, que é o que nós vamos ver mais para frente, também
eu não vou ter a fé correta, que é o que o Martin disse, né? Sem o consentimento humano, eu estou negando aquilo que o Espírito está revelando ao meu coração, né? Porque essa revelação de Deus, essa resposta do homem à revelação de Deus, é uma revelação do Espírito Santo. É isso, né, Martin? né? É uma revelação do Espírito Santo, né? É algo que está no interior do homem, né? É uma vida interior que quer nascer e o homem fala, não, não vai nascer, né? Eu não quero. Eu sei que está aí, mas eu não quero. Eu acho que uma das coisas também que é muito interessante nas analogias que a gente normalmente usa para falar sobre fé e a graça, é interessante que na vida, vamos supor, de uma pessoa ainda não convertida, ou não totalmente convertida, mas que está começando a receber a graça, é, a, as, as atividades, a atividade não é bem, as coisas que acontecem na vida dela que fazem ela olhar para que aquilo não possa ter sido realizado por um simples acaso, elas são relativamente pequenas. Então, a pessoa, existem diferentes casos, mas normalmente começa com coisas muito pequenas, tênis, e aí a pessoa fala assim: ó, isso aqui não é coincidência, isso aqui é um pequeno chamado, olha, é Deus, é tocando. Conforme a sua fé vai aumentando, que você vai começando a entender as coisas que acontecem, você vai chegar a um ponto que você fala assim: olha, nada do que eu faço não tem a mão de Deus. Nada aqui é coincidência. Tudo que está acontecendo aqui dentro, tá? É Deus mostrando, dando a resposta às minhas perguntas ou respostas. Tudo, tudo. Não tem. Sim. E por isso a gente fala, e a entrega vem inteira. Quando você fala assim, eu me entrego inteiramente em fé, é na hora que você fala assim: olha, o que vier pela frente, se doer ou não doer, não sei o que mais, que se for feito conforme a vontade de Deus, está no bom caminho. Porque se é assim que ele quer, é o melhor que poderia ser para mim. E na hora que o homem entende isso, tá? Aí deslancha, aí vai embora. Aí vai mesmo. Essa não é a fé pura de Nossa Senhora? Exatamente essa Se é a fé vem de de Nossa Senhora. Deus, Fala assim, eu não vou pode cogitar. ser e Manda. caminhar para o abismo. Se ele mandou ir para o abismo, eu vou, porque ele vai fazer eu flutuar no ar. Você imagina quando no batismo de Jesus Cristo, no templo, Nossa Senhora veio a conhecer as espadas que iriam, As dores que iria as sofrer. dores que iriam atravessar ela. Ela não sabia o que ia acontecer. E ela sabia que ia sofrer, mas não sabia o que era. E falava: vamos nós, vamos que é o melhor que pode acontecer. Vamos. Já imaginou? Isso é fé. Ela pode ter engolido seco, né? Ela fala: Ela opa, engoliu seco, mas vamos embora, né? Não Ela tem... guardava no coração essas coisas. é. A fé é um ato humano. Quer que eu continue? Marta, Pode continuar, Marta. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das revelações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena, adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência é uma vontade humana e a vontade humana cooperam com a graça divina. Credere est actus intellectus assentialis veritari divina e imperio voluntaris a Deu mutai per gratia. Crer é um ato da inteligência que assente à vontade divina
amando da vontade movida por Deus através da graça. É muito legal essa frase, né? Deus Fechou, faz hein? tudo, quase, né? Ele fala assim: você Fechou. vai crer porque você tem inteligência, mas essa inteligência é disparada pela minha graça. A minha graça faz ela apontar e fazer assim: ah, faz sentido, né? Esse é Sim. o caminho. Tá? Eu E a acho que minha graça move a tua vontade, né? a semente que quando ele joga na terra, que vai brotar ou não vai brotar. E eu acho que essa esperança, essa fé, tá tudo também nessa sementinha. E você regando, estudando e estar aberto, você vai crescer, vai aprender e vai entrar em comunhão verdadeiramente com o Espírito Santo e aí ter a sua evolução em tudo isso. O que eu Sim. acho maravilhoso dessa frase aqui é para os meus amigos e irmãos engenheiros e outros técnicos, né, como eu, os agnósticos da vida, né, de chegar, Uhum. não, eu penso em raciocínio, gosta de coisa lógica, é você soltar uma coisa dessa em cima. Se você realmente fosse inteligente, você ia abrir o seu coração para a graça de Deus. E aí sim, a sua inteligência ia apontar para a verdade plena e absoluta, ao invés de você ficar tentando arranjar um jeito de ir contra porque você quer ser do contra simplesmente porque quer ser. Você quer ter razão. E aí você perde a razão. É isso aí. A inteligência com Deus vira sabedoria, né? Exato. Que é muito mais valiosa do que a inteligência. Que é muito mais valiosa, porque existe muitas. Eu me lembro que na minha recém-conversão, né, 30 anos atrás, né, não é tão recente assim, né, ah, tinha um senhor que era um pregador lá da comunidade nossa, que eu babava quando eu escutava ele. E ele era um sapateiro. Ele era um sapateiro, pouca instrução, mas uma pessoa muito fiel na palavra de Deus, né? E a sabedoria que ele tinha era algo assim que estava muito além de inteligência, de capacidade de raciocínio. Era uma transmissão de verdades, né? Era uma transmissão de verdades plenas, né? Então, quando se une a inteligência com a graça de Deus, essa sabedoria também vai aflorar, mas a sabedoria às vezes nem depende da inteligência do nosso, né? É a graça pura de Deus, né? Ela é só a graça de Deus. Ô, Jair, Oswaldo, deixa eu fazer uma grifagem aqui nas últimas duas linhas do 155. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade. Olha bem, como você falou sim, agora há pouco, né? Como vai dar resposta se Deus não chamou ainda? Deus não... sim, graça, É como né? eu já contei aqui no grupo, né? Aquela pessoa que falou assim para mim assim, não, Jair, eu tenho resposta para tudo. Ah, tudo bem, mas não tem ninguém perguntando nada. Então, a questão está no chamamento. Vou ter fé a partir do chamado de Deus, ok? Vou ter fé de Deus. Sim, Movida por Deus através da graça. Então, a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, ela vai agir depois que você recebe o chamado. Olha lá, vou repetir. Assente a verdade divina, ou melhor, vamos trocar as palavras aqui. É firmado na verdade divina, amando da vontade de Deus, que é o que o Oswaldinho falou agora há pouco, o chamado. Então, a resposta plena é a fé. A resposta plena é a fé. Não, não tem outra resposta. Tem, você não, vai inventar uma resposta? É não fé. tem. Mas ela Movida tem para que vida. ser, mas ao mesmo tempo, ela tem que ser uma resposta inteligente, intelectual, né? Com a mente minha, né? Eu creio, né? E eu Porque eu tenho que sei. saber em quem eu creio, né? Então, tem que ter um ato da inteligência, né? Você vai ver isso no próximo capítulo, Oswaldo. Vamos lá, Eu então. acho, Olha só, tantos, eu acho nem vi que tinha. interessante
sobre isso aqui dentro também, quando a gente fala em sabedoria e inteligência. Eu já tive colega perguntando para mim qual que era a grande diferença aí. Eu falei assim, inteligência, você tem um problema, trazendo para o nosso mundo aqui, né? Você tem um problema e aí você, através dos seus conhecimentos, usando as equações que você aprendeu, adquiridas no seu conhecimento, você chega a uma resposta após formular todo o problema e resolver toda a coisa. Sabedoria é quando você vê um problema, existe uma vala, um buraco no meio, onde você olha e sabe onde é que deve ir direto. E isso não vem através de cálculo e nada mais. Isso vem Sim. direto com o Espírito Santo botando a resposta dentro de você. Fala assim, ó, não perde seu tempo, é aqui, ó. Esse é o ponto. Você vai direto assim, pimba, em cima, e faz sentido. E aí, se você fizer todas as equações, você vai chegar no mesmo, vai gastar um tempão para chegar lá na frente, falando, como é que o outro pulou isso tudo na frente? Espírito Santo, meu amigo, é ele. Tá? Uhum. Na realidade, assim, ó, né, você falou do engenheiro, né? Então, você pega um engenheiro novo, sabe tudo, e um engenheiro velho, né? O engenheiro velho, às vezes, nem lembra das fórmulas que o novo lembra, porque já saiu da Exato. faculdade faz tempo, né? Mas ele tem a experiência, né? Então, a experiência, né, com Deus, ela nos dá essa sabedoria, né? Esse experimentar Deus, experimentar a vida, experimentar as coisas, ela vai trazendo a sabedoria. E a experiência com Deus, ela suplanta toda a inteligência, né? É. Ela suplanta toda a inteligência humana, tanto é que a submete, né? A subjuga, né? Meu Deus, né? Tarde te amei, lembra Meu Deus, eu aqui, ó, só agora que eu fui enxergar a Santo vossa graça. Agostinho, né? Santo Agostinho. Exatamente. Então, a inteligência, ela é importantíssima para assen- assentir, né? Para aceitar a verdade, mas só vai acontecer isso com a graça de Deus. Ela é maravilhosa. Deus faz tudo para nós, viu? A gente só tem que colaborar com Ele, né? E aceitar, né? Não ficar lutando contra, né? 156, Martin. Vamos ler o 156 inteiro, muito, vai dar uma ajuda nessa colocação Né? do Marco, etc. A Vai lá. fé e a inteligência. O E a motivo inteligência. e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, as propagações e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivo de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. A fé é certa, a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina
é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Interessante. Opa! Olha, tá profundo isso tudo, hein? É? Então, ó, eu posso entender, aliás, eu posso crer sem entender o que eu estou crendo, por aquele que, pela autoridade daquele que me revela, né? Então, Nossa Senhora, ela creu, não sabia como ia nascer, não sabia como ela ia viver, porque ela ia ter que ser apedrejada, mas ela não, mesmo não entendendo, né, pela luz natural da razão, ela creu pela autoridade daquele que falava. Então, isso é algo importantíssimo, né? A gente crê não porque entende tudo, né? Não é uma fé de Santo Tomé, né? 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 Mas não seria a fé também, né? Porque se você entende tudo, se você sabe de todo o caminho, então você não precisa ter fé. É razão. Não, não, mas assim, eu posso entender o processo da minha fé, Sim, mas não é uma regra, não é necessário isso. não, exato. Que a maioria das coisas que nos vêm pela fé são não pode ser alcançado pelo nosso intelecto, né? Então, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana que eu tenho com as pessoas, né? Deus está me mandando fazer algo, mas eu sei que não vai dar certo porque aonde eu vivo todo mundo vai cair de cima em cima, né? Mas Deus está me mandando, então pela autoridade de quem manda, faça, né? Não pelo que você acha, pela sua experiência, né? Mas o que me leva é a certeza dada pela luz divina e maior o que aqui dá a luz da razão natural. Então, a luz divina, ela é muito mais clara que a luz da razão natural, né? Então, a fé, ela faz com que eu caminhe, né? É, é, Imagina quando Jesus chegou para Pedro e disse, ele estava andando nas águas. Aí ele disse, Pedro, venha comigo, ande nas águas você também, né? Ou seja, a luz da fé era algo muito maior do que a luz da razão humana, porque pela razão humana seria impossível, ele ia afundar, né? Mas pela autoridade daquele que o chamou, né? Ele creu e andou. Aí bateu o vento. Aí veio a dúvida. Está ventando. Ele começou a afundar, né? Pela dúvida. Aí o que Jesus diz? Tirou ele e falou: "E homem de pouca fé", né? Não é isso? É. Hoje Então, não, teve um dia dessa semana que um dos grandes católicos de hoje, recém-convertidos, tá? Aqui do lado americano, numa das entrevistas, o entrevistador do canal perguntou para ele se ele cria em Deus, né? Cria em Jesus Cristo e tudo mais. E a resposta dele eu achei fabulosa, né? Porque isso é mais do que crer, né? Ele pegou e falou assim, não. Aí o cara parou, ficou olhando na cara dele, não. Ele falou, não. Eu sei Deus, eu sei Jesus Cristo. Ele já habita dentro de mim, já faz parte de mim. E o entrevistador ficou um tempão para entender o que ele quis dizer. E ele está dizendo exatamente sim, isso. Não é mais uma exato. questão de eu demonstrar. Ele já está dentro de mim, só que enraizou de tal forma que eu não preciso ter dúvida mais. Acabou. Eu não preciso ser Então, São Tomé. aí vem, ó, em cima desse exemplo seu, aí vem essa última frase.
10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Então, se eu tenho a fé, se eu creio, se eu sei, né? Se eu sei, Você cruza. pode ter o que for de acontecimentos, né? Eu 10.000 ando sobre dificuldades, as águas. Eu eu ando vou, sobre as águas. eu vou andar sobre as águas e pode ventar à vontade, né? Que eu não vou afundar. Mas lembrando que Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, né? Então ele ainda estava naquela fé, ainda da razão, né? Esperando o libertador, das coisas humanas, né? Ele ainda não estava com aquele coração transformado. A profecia de Oséias, né? Dar-lhe-ei um coração de carne, né? Com tuas minhas leis escritas, já ainda não tinha sido realizada na vida dele pela vinda do Espírito Santo, né? Mas só que quando essa certeza ela vem, aí sim a gente poderia dizer, né? 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Jair. Só aí para conhecimentos gerais, o autor dessa frase é um santo, um cardeal que foi canonizado. Newman, São né? John Bispo Henry Newman. Newman. É o Newman. O cara é muito bom. O cara é muito bom. E é americano, né? Ele era É. um Muito, cardeal americano, muito, muito muito bom. E que a foi segunda observação, Oswaldo, em cima do que você falou agora há pouco, é, uma vez criado a imagem e semelhança de Deus, o homem é capaz de compreender certas coisas. capítulo 1. Mas ele vai ter dificuldade de explicar. Sim. Ele pode ter uma fé forte, grande, profunda, que às vezes não é explicável humanamente, né? Que é o que nós vimos dos dogmas, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas eu creio em particular que muitas vezes a fé que te move, você não consegue explicar o porquê te move e não consegue passar ela à frente claramente, porque não é dado ao tempo às outras pessoas a passarem a receberem esse conhecimento. Elas têm o seu tempo de ter também. Então, tem muita resposta que Deus te dá pessoalmente, tá? Que ela vai dar às outras pessoas também, mas cada um a seu tempo, cada um a sua Sim. maturidade. E por isso, muitas vezes, quando você fala uma coisa, ela não se torna clara o suficiente para a plateia demais, exatamente por causa disso. Deus já te fez a revelação, mas ele fala ainda não é hora dos outros entenderem. Então, vai Sim. daí para frente. Isso eu creio que é assim que funciona. Porque eu Mas vejo os é assim bloqueados. para a vida toda. Você fala assim, por que, que a ideia está perfeita dentro da minha cabeça, mas ela não sai na boca? Ela não sai na boca porque o dom da palavra, naquele momento, o Espírito Santo fala, não é agora, não é os outros ainda não estão nesse nível, nesse assunto específico, fica na tua, né? Revela, não. Martin, quantas revelações a gente já teve que aí a gente quis compartilhar com os outros E e a não gente consegue. estragou tudo. Sabe? Você Até, fala, nossa, até perdeu a graça, às vezes. você fala, era a coisa mais linda que eu ia falar e ficou um negócio, todo mundo fica olhando para minha cara com aquela cara de pamonha. Fala assim, mas o que que esse indivíduo abriu a boca ali? É isso aí, você fica quieto na tua, não chegou o tempo. Porque o que Deus veio nos trazer, o que Jesus veio nos trazer, é uma vida interior, né? É algo que está dentro do interior nosso. Então, essa transformação interior, ela vai ter que se jorrar para fora, mas não através da mesma experiência ou através de uma intelectualização. Esse jorrar da vida interior, né? Do seu interior emanarão rios de água viva, né? É a promessa de Deus, né? Ela advém justamente dessa geração interior. E esse rio de água viva,
é as outras formas que Deus vai nos instruir para que essas pessoas cheguem às suas próprias epifanias, né? Porque transmitir racionalmente as epifanias e as revelações que acontecem com a gente só se frustra. É verdade. A gente só se frustra. Hoje, gente, já são 17 horas e 28 minutos. Eu acho que a gente tem que terminar isso, Mate, Marisa, é isso mesmo, né? Isso. Vamos marcar aqui, ó, que a gente retoma no 158 e aí a gente Maravilha, faz as considerações. Eu já marquei aqui no meu, 158. maravilha. Então, nós vamos encerrar e vamos escutar as nossas. Vamos começar com a Maria, que está muito silenciosa hoje, né? Ué, eu estou aprendendo, Todos nós estamos eu estou refletindo, juntos. agradecendo muito a Deus a minha fé e pedindo que o Espírito Santo fortaleça ainda mais, porque tem momentos que a gente acha que não tá tendo, né, a fé. Parece que a gente Os, desacreditou de tudo. os ventos balançam, né? A É, gente, né, Maria? aí eu fiquei aqui pensando umas situações que passaram comigo essa semana, e a minha colega, que não é nada católica, falou para mim assim: Mas menina, eu que não frequento a igreja, tô achando que eu tenho mais fé que você. Eu pensei Uh. assim: Meu Deus, não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível. Eu falei: Que é isso? Olha, eu fiquei até sem palavras, sabe? Que Mas bom. eu, lendo aqui, eu tô vendo, não, eu tenho muita fé, com a graça de Deus, sim. E agradecer muito, né, esses momentos de hoje. Estava precisando mesmo refletir um pouco. Por isso que eu fiquei quietinha, não quis mais ler, mas foi muito bom. Que bom, E, que bom. e é isso, então. E a gente Espero fica muito que. contente com a sua participação, viu? Ah, obrigada. Eu senti falta também, mas não tinha como participar. Casa cheia, muita conversa, não tinha Aham. como concentrar. Mas agora, se Deus quiser, vamos ficar firme e forte. Maravilha. Marisa, Ah, meu Deus, mais uma bênção na vida da gente mesmo essa aula, né? Esse encontro. Eu esse fico com estudo. eu Estudo. fico com aquele comecinho do 147 de que Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Aquele nosso começo, nossa, foi sensacional do encontro de hoje. E, Oswaldo, agora você trazendo essa passagem de Pedro caminhando sobre as águas e Jesus chamando para que Pedro venha. Meu Deus, como é o Espírito Santo, Martin. Como me veio essa luz, Oswaldo, quando puxou essa passagem do, puxa, mas foi a sensação que Pedro sentiu do vento que o fez perder a fé em que Jesus estava chamando e que ele não iria afundar. Então é Sim, isso que sim, acontece com a gente. Quando a gente vê um vento diferente, agora está chovendo um temporal lá fora, você fala, ai meu Deus, coisa horrorosa, né? Vou ficar preso dentro de casa, não poder sair. Não, pera, vai passar. Esse sim. temporal vai passar, espera um pouco para sair, você vai sair e continua, né? Essa passagem foi uma luz, Oswaldo, que você trouxe agora no meu coração, Que bom. porque o que nos sustenta é mesmo a força do Espírito Santo, é mesmo a força que o Espírito Santo nos traz, nos revela, Nossa, que Deus nos dá de graça, que Deus nos dá de graça. Tá aí, meu filho, o meu Espírito Santo que vem de mim, minha filha, vem de mim. Acredita, tenha fé que vai dar tudo certo. No tempo de Deus, né? Não no nosso. Como eu estou falando, espera passar esse temporal que está aí fora. Não é? Não tenho que sair agora, no meu tempo, eu tenho que fazer alguma coisa lá fora agora. Não, espera. Vai passar essa tempestade, ó o trovão, esse temporal vai passar e eu vou fazer as coisas lá fora. Dizer, ai, que lindo! Tem muita coisa para meditar nesse final e essa coisa da fé. Puxa, a fé move montanhas, né? A Amém. fé move montanhas. E eu já tive isso exemplos demais na minha vida, morando há mais de 20 anos aqui, como a minha fé moveu montanhas. No meu Glória a começo, Deus. filho, com meu bebê de um aninho, como a minha fé moveu montanhas. Sem falar inglês direito, sozinha, criando um bebê sozinha. Deus é pai. Ele é, Glória a ele é. Deus. Glória a Deus.
E quando a gente está andando sobre as águas, a gente não pode tirar os olhos daquele que tem autoridade, né? Pode vir vento da direita, da esquerda, né? Mas quando a gente estiver andando nas dificuldades, pelas águas, andando pela fé, nós não podemos deixar tirar os olhos daquele que tem a autoridade. Não se desviar, né? Nem para a esquerda, nem para a direita. Graças a Deus. Martin, Eu vou falar 3 pontinhos aqui dentro. Quando você fala de não desviar os olhos da graça de Deus, né? Existe é uma analogia, um tanto para quem nunca dirigiu, nunca pilotou uma motocicleta, não vai entender muito bem, mas é engraçado. Quando você anda de motocicleta em curvas, para onde o seu olho apontar é para onde você vai. O que que eu estou querendo sim, dizer isso? É que quando você entra numa curva e olha e fica com medo de que não vai fazer a curva, a primeira coisa estúpida que você faz é olhar para o acostamento. Adivinha onde é que você vai parar? É lá, tá? você E é vai longe. conhecido isso. Quando você fez a curva, o negócio começou a ficar esquisito, olha para dentro da curva, olha onde você quer ir, é para Não lá que você vai. sabia disso. Que Isso é legal, não conhecido sabia Também disso. não. motociclista. Segunda coisa, eu sei porque eu tenho alguns cortes e alguns empenões no corpo, graças a olhar para o lado De olhar para o errado, lado. Algumas algumas cicatrizes. cicatrizes. Segundo, você tocou num assunto que eu acho muito interessante. O bispo, acho que era bispo o Newman, né? Se Newman, vocês têm uma, Cardeal. Cardeal Cardeal. Newman, se vocês têm a possibilidade de. Ele tem muita coisa no YouTube, você tem muita coisa dele lá tem. dentro, ele viveu na fase de 60, 70, e tem muito vídeo de pregação deles. Sim. Quando esse homem abrir a boca para falar, e principalmente das coisas que nós estamos cruzando agora na Igreja Católica, né? Os problemas do tempo, da adaptação da lei de Deus às vontades do homem, ele é duro, incisivo e ele mostra o porquê. Mas é em cima. Ele é muito bom mesmo. E o Muito bom. terceiro ponto que eu ia citar, fala assim, para mim, dos santos atuais, dos santos mais próximos, uma das maiores provas de fé de gente hoje do nosso tempo, né? Que eu tenho, que eu conheço, é Maximiliano Kolbe, de se entregar por uma pessoa dentro da No câmara campo de de gás, concentração, né? no campo de concentração, espontaneamente ir lá e fazer que sabia de que ia cruzar para o lado certo e foi o que resistiu até o último momento e foi até o final. Isso é saber andar em cima da água e botar os olhos no Senhor. Tá? Não desviar os olhos, o olhar, né? Exatamente. Esse daí, para mim, é uma das maiores provas de fé do nosso, não, do nosso século, porque foi no século passado, né? Mas estamos ficando velhos, fazer o quê, né? Jair, No 143, pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Essa é a nossa bandeira, né? Essa é a nossa bandeira que nós queremos levantar. Full time. amém. 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 Faltou a Te agradeço. Roseli. Ô, Roseli, tava lá, tá no sofá lá, escondida, vai lá. O transparente, quase invisível. Olha, como sempre, a aula é muito linda, eu vi o catecismo inteiro. A gente vai falar isso todas as aulas, né? São aulas maravilhosas. Eu ainda creio que a gente precisa ser sempre evangelizador, em qualquer hora, em qualquer momento. Porque eu acho que essas sementinhas que Jesus manda, né, que Deus mandou para todo mundo, aquelas sementes, tem muita joio. Então, quanto mais você falar, você pode ser assim, vai lá e remexeu, se foi um ventinho que mexeu naquela semente, de repente ela arrumou um espacinho para brotar. Porque se a gente lê que se vem da vontade de Deus, que a gente recebe essa graça de ter a fé, ele jogou para todo mundo, tudo bem, mas e se ele já escolheu aqueles? Então, assim, a gente vai estar lidando com as pessoas que não foram escolhidas por ele, né? Porque tem várias, assim,
possibilidade da pessoa achar que Jesus ou que Deus não nasceu para ele, que Deus não enxerga ele, que Deus... Porque tá sempre, se não tem ninguém na vida dele que mostre o outro lado, que não, todo mundo passa por isso, a gente tem problema. Então, assim, persevera, persevera. Eu tenho tido alguns resultados, graças a Deus, com essas minhas interferências em falar, não é assim, ser mais incisiva. Sou até taxada de chata, de cansativa, mas eu não desisto, porque eu Não é tenho por mim, não, viu? as minhas experiências com Deus, com Jesus, são muito profundas. E também cabe naquilo que você fala. Às vezes eu quero falar também e eu não consigo, eu só consigo chorar. Na missa, eu já estou assim, cansada de levar lencinho para mim, depois agora o lenço para mim e para ele. Porque assim, é só lágrima, lágrima, assim, é lágrima assim, de felicidade, de agradecimento, de falar, Que poxa, bom. como o outro não consegue passar por isso? Mas assim, tempo de Deus, tempo de Deus. Mas aquela coisa que está escrito que a fé é a entrega do seu olhar às forças que estão ocultas. Mas se Deus não quiser que você olhe, tenha essa fé, ele vai deixar você esperar, quem sabe, sei lá, 50 anos, 60 anos, para depois sair lá na frente. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer hoje. Muito obrigada. E eu acho que é isso mesmo que você disse, perfeito, Roseli. E a missão nossa é mostrarmos às pessoas que estão à nossa volta o nosso testemunho, né? Que existe esperança, né? A Sim, gente tem que olhar para a pessoa certa, né? exatamente. Reconhecer quem pode fazer mais pelas nossas vidas, né? Esse rio, E esse mar, essas ondas que foram para Pedro, isso acontece para a gente hoje em dia, sim, todos exatamente, os dias, exatamente, todos os dias. Então, exatamente. a gente tem que estar fortalecido na fé, de orar e fazer aquilo, e conversar com Deus. Eu fui buscar a Bianca, fui sozinha, por inúmeros motivos eu tive que andar sozinha, até Búfalo. Eu estava com tanto medo, com tanta tensão, e mesmo com a minha fé, eu fiquei com medo. Mas eu não desisti, mas eu estava assim, a ponto de orar para que acontecesse um milagre para alguém comigo. Eu não estava dando fé em mim mesma, pela graça de Deus, que eu ia conseguir chegar lá. Eu consegui, mas assim, imagina uma pessoa totalmente travada 2 dias da coluna. Tinha tudo para dar errado e eu fui. E deu tudo certo. E aconteceram Graças a coisas Deus. assim que Deus Glória a Deus. protegeu, que Deus antecipou. Só o fato dela ter conseguido chegar de Nova York até Buffalo, porque caiu completamente todos os negócios de aviação, começou a parar, as aeronaves começaram a parar. Ou seja, quer uma graça maior que essa? Na verdade, eu não sei como é que ela atravessou o oceano, porque quando ela aterrissou em Já Nova estava York, tudo. o avião que ela usou para vir da Inglaterra para Nova York, quando você olha nas notícias, esse voo é o primeiro voo que não levanta de volta para Londres. É o mesmo voo invertido. E Puxa foi vida, o primeiro que, a 1h e tanto da manhã lá dentro, mantém as aeronaves no solo por causa do problema do Windows aí dentro e tudo mais. isso foi ontem, então? Foi anteontem, né? Anteontem? Que É. coisa maluca. Graças a Então, é Deus. aquela coisa da fé, da esperança, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Me custou muito, custou, porque fiquei assim o dia inteiro jogado na cama ontem, de tanta dor. Mas valeu a pena. Glória a Deus. Valeu. É meu rio, Uhum. a minha barca foi ontem. Oswaldo, eu posso Oi, terminar o nosso encontro com uma oração ao Espírito Santo de Santo Agostinho? por favor, pode terminar. Olha, alguém mais quer falar? Alguém mais quer dividir alguma coisa? Não, podemos encerrar. Tá. Olha que linda, ela é curtinha. E em seguida eu vou fazer uma bem curtinha do Papa Francisco, também sobre o Espírito Santo, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo.
Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Amém. É Santo Agostinho. Agora, Papa Francisco. Espírito Santo, abre o meu coração à palavra de Deus. Abre o meu coração à bondade. Abre o meu coração à beleza de Deus todos os dias. Amém. 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 Sim, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, Em nome do Pai, e do do Filho, Filho e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.